Amém? Queridos, esse mês de abril nós estamos trabalhando, nós estamos durante todo esse ano numa jornada, a entrada no reino de Deus. E às terças-feiras nós temos trabalhado no Conexão Família, nos Fortes, nas Escolhidas, Vida Vitoriosa, alguns temas. E esse mês de abril nós estamos trabalhando a família e a tecnologia. Então, quando eu soube que eu estaria com essa missão de estar aqui no lugar do pastor Roberto para trazer a mensagem nessa noite, eu comecei a orar a Deus e pedir uma palavra. E o que Deus colocou no meu coração para estarmos trabalhando é como ter uma vida vitoriosa no mundo tecnológico. Amém? Nós começamos o mês no Conexão Família. Quantos estiveram aqui no Conexão Família? Levanta a mão. Foi bênção? Quantos aqui têm sido abençoados? Amém? Então vocês precisam trazer mais gente, ok? E você que não veio, você precisa estar no Conexão Família. Próxima terça-feira nós vamos começar um novo tema, mas nós vamos falar mais sobre isso mais para frente, amém? E nós falamos no primeiro Conexão Família, a importância a família e a tecnologia, e nós falamos da bênção, quando a bênção se transforma em maldição, e nós falamos que a tecnologia, ela pode ser bênção na nossa vida. Quantas coisas positivas a tecnologia nos trouxe, né? Quantas facilidades, mas também, se ela não for bem utilizada, ela pode se transformar numa maldição. Quantas coisas boas a tecnologia nos trouxe. Eu lembro que no Conexão Família, eu não sei se o Marcolino, não vi ele por aí, está por aqui? Tá? A Isabela tá. E eu tive um problema no final do culto, que eu tive que fazer um aconselhamento ali, ao casal, porque nós estávamos falando das bênçãos e os benefícios da tecnologia. Eu falava, irmãos, como a tecnologia nos ajuda. Faz 2 anos que eu não piso no banco, né, para ir numa agência bancária. E aí, ao final do culto, o Marcolino me chama e fala assim, pastor, você me trouxe um problema. Eu falei, por quê, Marcolino? Porque quando você falou que fazia 2 anos que você não pisava no banco, minha esposa virou para mim e falou assim, eu fui sexta-feira, fiquei 3 horas no banco, para resolver um problema que você causou, porque ele disse que ele foi fazer um Pix, e colocou o número errado, e o dinheiro caiu na conta de outra pessoa. E aí, a Isabela teve que ir lá no banco, ficou 3 horas para resolver esse problema. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque às vezes, um toque errado pode nos causar problemas. Um toque errado pode nos causar problemas. E a bênção pode se transformar em maldição. Nós lemos um texto, e esse texto falou muito comigo, quando eu estava preparando essa mensagem, que está lá em Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 26 a 28, que diz assim, prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Aqui na nossa mão está a bênção e está a maldição. Sabe, irmãos, quando nós vemos na história do povo de Deus, nós vemos um povo que toda vez que se levantava um rei, ungido pelo Senhor, que estava com o seu coração voltado para as coisas de Deus, e conduzia o povo para a presença do Senhor, esse povo tinha vitória. Todas as vezes que o povo se voltava para Deus, o mar se abria, o maná caía, o fogo ia à frente, o fogo ia atrás para proteger aquele povo. Toda vez que o povo seguia os mandamentos de Deus,
na história da Bíblia, ela relata momentos de guerra, momentos tensos, em que com 300 homens foi vencido um exército de milhares e milhares. Quando o povo voltava para Deus, as muralhas caíam. Mas, irmãos, quando o povo voltava as costas para Deus, a maldição vinha. Esse povo era castigado, esse povo era escravizado, este povo sofria as consequências. Será que hoje é diferente? Será que hoje existe diferença? Graças a Deus nós ainda vivemos num país onde nós não temos guerra. Nós não precisamos pegar em armas para sair das nossas casas para guerrear. Mas existe uma guerra hoje sendo travada no mundo espiritual, que tem destruído e tem matado muitas e muitas pessoas. A Fridas falava aqui para as escolhidas, eu não estive aqui no culto das escolhidas, por razões muito óbvias, mas ela me mandou uma mensagem depois, ela falou assim: você não é escolhida, mas você é escolhido. Então aqui está o que nós falamos durante o culto das escolhidas, e ela falou algo muito sábio. Quantas escolhidas estiveram aqui? Escolhidas, vocês precisam estar aqui. Foi uma bênção. Se você não foi, pega o link e assiste, porque a palavra da Fridas foi uma palavra abençoadíssima. E ela falou algumas coisas interessantes. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo fiel. E ela contava a história daquele caso que aconteceu, um caso triste, que nós estamos aí vendo e apreensivos com essas questões que estão acontecendo de invasões nas escolas. E ela contava o caso de Blumenau, ela falava, ali nós vimos 4 vidas sendo perdidas. Mas o que Deus colocou no coração dela é que existem milhares e milhares de pessoas hoje que estão vivas, mas estão mortas. Porque existe uma guerra, irmãos, uma guerra sendo travada. Existem 2 reinos, um é o reino de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de vitória, o Deus que está presente neste lugar, e que faz maravilhas no nosso meio. Mas existe o outro reino, o reino das trevas, que tem tentado matar e destruir, e tem conseguido matar e destruir muitas pessoas. E sabe, irmãos, nas nossas mãos está a bênção e a maldição. Hoje, um clique pode determinar qual reino vai ser vitorioso na sua vida. A tecnologia está aqui. Quantas vezes eu já fui abençoado por uma palavra vinda do céu no momento certo, na hora certa, uma pregação, uma mensagem. Quantas vezes eu pedi a Deus, fala comigo, e eu abri esse celular, e pude ouvir uma palavra de pessoas que eu admiro, pessoas que são homens e mulheres de Deus, que têm sido usados para transformação, que abençoaram a minha vida por causa disso. Mas, irmãos, quantas vezes eu também apertei esse celular e esse toque me distanciou da presença de Deus? São 2 reinos. E um toque, ele vai determinar que reino está vencendo na sua vida. O que a palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite é: se vocês me buscarem, se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês estiverem comigo, vocês terão a bênção. Mas se vocês se desviarem, olharem para outros deuses, colocar muitas vezes ídolos nas nossas vidas, haverá maldição. Sabe, irmãos, existem dias que nós acordamos ser humano. Existem dias que são difíceis na nossa vida. Existem dias que a gente acorda desanimado. Esses dias eu estava em casa e minha filha, e ela já fica vermelha. Ali eu falei para ela, no caminho eu falei, eu vou falar de você. E ela fala, não, pai.
Desculpa, filha, depois a gente se acerta em casa. Mas esses dias ela estava em casa e ela estava muito nervosa. Ela estava nesses dias de ser humano dela. E que todos nós passamos. E ela estava brava com o irmão. E ela olhava para o irmão e falava assim: Patrick, para de respirar, sua respiração está me irritando. Eu falei: que filha, se ele parar de respirar, ele morre. Eu não estou aguentando, pai. Eu falei: filha, você está se aguentando? Aí ela abriu o sorriso e falou: não. Tem dia que a gente acorda assim, que a gente nem se aguenta. Faz parte. Somos seres humanos. Hoje mesmo, eu estava conversando com a minha mãe, e minha mãe falando: filho, você viu o que está acontecendo aqui, ali, ali? Eu falei: mãe, hoje eu vou falar no Vida Vitoriosa, eu não quero ver isso, essas coisas. Eu quero saber do que Deus vai fazer na nossa vida, eu não estou preocupado com o momento, com o ambiente, com o tempo. E minha mãe sempre é para mim uma grande mentora, uma pessoa que, quem sabe na nossa casa sabe como é que é. A gente acorda todos os dias de manhã no grupo do WhatsApp, ela já fala: esse é o dia que o Senhor fez, e alegre e feliz. Mas tem dias que a gente acorda ser humano. E sabe, a tecnologia está tão avançada que parece que ela sabe quando nós acordamos ser humano. É impressionante. Tem dias que eu acordo que eu não estou querendo sair da cama. E antes de ser pastor, eu sou pastor há pouco tempo, eu estava com um hábito muito ruim na minha vida. E eu acordava de manhã, e a primeira coisa que eu fazia era pegar o meu celular. E eu já abria a rede social. E, irmãos, o dia que eu estava ruim, parece que o algoritmo sabia. Porque eu acordava, vinha a foto do meu amigo em Cancún. E aí eu olhava aquela foto, aquele mar lindo atrás, aquela areia branquinha, e eu falava: Deus, e eu aqui, tendo um monte de problema para resolver. Aí eu ia para a próxima foto, e aí eu vi um outro amigo meu, saradão na academia, tá pago. Eu olhava a hora da postagem, 6 horas da manhã, e eu olhava: Deus, 8 horas da manhã, eu não quero nem sair da cama. Sabe, irmãos, e aquilo ia frustrando, aquilo ia desanimando, aquilo ia trazendo sentimentos tóxicos. Quantas vezes a gente é alimentado com essas coisas? E hoje, o que nós vemos em pesquisas, em reportagens, é que nós temos uma geração triste, uma geração desanimada, uma geração deprimida, uma geração ansiosa, uma geração angustiada. E quando você vai ver as pesquisas, você vê o reflexo, a influência da tecnologia nisso. Nós temos aqui psicólogos aqui e sabem perfeitamente, cientificamente, os danos que são causados na mente humana. Quando a bênção se transforma em maldição. Mas sabe, irmãos, o nosso Deus não nos fez para andarmos derrotados. O nosso Deus não nos criou para andarmos deprimidos. O nosso Deus não nos criou para andarmos frustrados. Porque não sou eu quem estou dizendo, mas é a palavra dele quem diz que eis que tenho para vocês pensamentos de vida e não pensamentos de morte. Por isso, o que nós vamos falar aqui não é o que a tecnologia pode fazer, mas é o que Deus pode fazer numa vida tecnológica. Nós vamos falar aqui de uma vida vitoriosa e não uma vida de morte. E temos aqui alguns segredos para uma vida vitoriosa. E o segredo está lá em Salmos, capítulo 1. Eu amo esse salmo. Para mim,
esses salmos. Eu sei que a Fridas trabalhou com as escolhidas, esses salmos também, de uma maneira muito especial, mas eu amo esse salmo fala muito forte comigo. Aqui está o segredo de uma pessoa que quer ter uma vida vitoriosa, e ela diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Aqui tem um segredo. Nós passamos muitas horas diante desse celular, muitas vezes na roda dos escarnecedores, vendo assuntos e dando risadas com memes que são engraçados, são inofensivos aparentemente. Mas quantas horas a gente gasta aqui na roda dos escarnecedores? E o que a palavra de Deus está nos ensinando é: como é feliz aquele que medita nessa palavra de dia e de noite. Ele diz que essa pessoa, ela vai ser como árvore plantada à beira de águas correntes. Já viu árvore plantada em beira de rio morrer? Como é que ela é? Como que é? Verde, forte, dá frutos. E é o que a palavra de Deus está dizendo. Essa pessoa vai ser como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que se eu e vocês estivermos meditando de dia e de noite na palavra de Deus, nós vamos gerar frutos. Nessa sociedade que está morta, nessa sociedade que está deprimida, nessa sociedade que está fraca, nós seremos fortes e vamos gerar vida. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Sabe, às vezes a gente fica olhando o cenário que nós estamos vivendo, o mundo que nós estamos vivendo. Muitas vezes eu já pensei nisso. Muitas vezes eu até falei isso erroneamente. E misericórdia, Deus, eu já pedi perdão. Eu já falei algumas vezes, se hoje eu tivesse que ter filho, eu não teria, porque o mundo está cruel. Mas o que Deus me mostrou é que os meus filhos serão bênção nos dias de hoje. Os meus filhos vão crescer na presença do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus, e eles vão levar essa mensagem para as próximas gerações, e por onde eles passarem, na escola, na universidade, nas universidades, no trabalho deles, eles vão ser luz, e nenhum mal vai chegar na minha casa, porque os que buscam o Senhor nos protege. São promessas. Não é o caso do ímpio, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Irmãos, nós estamos nos preparando para entrar no reino. Quem você tem sido? Quem você tem sido na sua casa? Quem você tem sido no seu trabalho, na sociedade? Irmãos, se nós queremos ter vida vitoriosa, nós precisamos mudar algumas coisas. Primeira coisa que você precisa mudar são seus hábitos. Filipenses capítulo 3, versículo de 13 a 14, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se nós queremos ter famílias fortes, unidas e prontas para a volta de Jesus, nós temos que mudar alguns hábitos na nossa vida. Eu comentei com vocês dos meus maus hábitos, de acordar, pegar o celular, primeira coisa, abre a rede social.
Irmãos, quando Deus falou comigo fortemente a respeito disso, eu comecei a mudar. Eu comecei a ter as primeiras horas do meu dia na presença do Senhor. Porque o que a palavra de Deus diz? Que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Se eu não tomo cuidado, se eu estou fraco, se eu estou desapercebido, a primeira coisa que eu vou fazer é imprimir e abrir a rede social. Mas se eu quero ter uma vida diferente, eu vou levantar e eu vou entrar na presença de Deus. Busque começar a sua primeira hora, 1 hora do seu dia, na presença do Senhor. Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. O dia que eu não acordo e tenho essa hora com o Senhor, é um dia totalmente diferente. Mas o dia que eu acordo e tenho essa 1 hora na presença do Senhor, eu estou forte, eu estou alegre, eu estou feliz. Pode vir a circunstância que for, pode vir notícia ruim, pode vir. Deus é a minha fortaleza. Então a primeira coisa que você precisa entender é que existem hábitos na sua vida que precisam ser mudados. Pare e analisa. Que hábito que está te tirando da presença do Senhor? São 2 reinos que estão guerreando. Que hábito que te leva para esse reino das trevas? Tira, corta, elimina da sua vida. Pastor, mas eu não consigo. Dói. Parece que eu me sinto amarrado, eu me sinto preso. Irmãos, se nós queremos mudança, nós precisamos mudar. Se você não tem força, peça a Deus, que Ele dá força. Ele vai te dar força. Nós seremos mais do que vencedores. Esse hábito que tem tirado você da presença do Senhor, que tem te distanciado, ele vai ser quebrado em nome de Jesus. Porque Deus não nos fez para andarmos com o espírito de morte, mas Deus nos criou para andarmos com o espírito de vida. E esse hábito precisa ser mudado em nome de Jesus. É uma decisão, não é um sentimento. Se você quer emagrecer, você precisa de hábitos novos, sim ou não? Você vai precisar acordar cedo e ir para a academia, sim ou não? Você vai precisar ter uma vida saudável, sim ou não? Você vai ter que decidir boas escolhas na sua alimentação. É difícil? É muito. Falo isso por experiência própria. Eu sei do que eu estou falando. Mas se eu quero ter um corpo bem, saudável, fisicamente, eu tenho que fazer boas decisões. Se eu quero ter uma vida de bênção, uma vida com o Senhor, eu tenho que fazer decisões. Irmão, não dá para brincar, não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Nós estamos falando de uma guerra que está tentando destruir a tua casa, está tentando destruir o teu casamento, está tentando destruir o seu relacionamento com os seus filhos. Um clique pode ser a abertura da tua casa para o inferno. Um clique pode ser a abertura que você, pai, que você, mãe, está abrindo no mundo espiritual para que espíritos malignos venham sobre a tua casa. Um clique pode ser o que está distanciando o seu cônjuge, está esfriando o seu relacionamento conjugal. Um clique. Qual a sua decisão? Pastor, é só um negocinho. É só um bate-papo. É só um bate-papo. Esse bate-papo pode te levar à morte e à destruição. Que decisão você toma hoje? Primeiro passo, então, você precisa mudar hábitos. Segundo passo,
buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso que eu falei da importância de você dedicar a primeira hora do seu dia na presença do Senhor. Irmãos, isso é uma experiência minha. Quando eu entendi isso, como nós cantamos aqui, tudo é para ti, tua é a glória. Irmãos, às vezes eu acordo de madrugada, 3 horas da manhã, para dar aquela virada na cama. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, por essa cama. Obrigado pela minha família. Deus, o Senhor é maravilhoso. Deus, o Senhor é lindo. Dia e noite. Dia e noite. Essa conversa faz a diferença. Acordei de manhã. Primeira coisa, Senhor, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, por essa noite de paz. Obrigado por essa noite de tranquilidade. Buscai primeiro o reino de Deus. Irmãos, esse templo tem que estar cheio. Porque o dia que esse templo estiver cheio, às terças-feiras, aos sábados, aos domingos, essa cidade vai ser incendiada. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque se você está aqui é porque você está buscando a Deus, e eu tenho certeza que Deus está fazendo grandes coisas na tua casa. E se você está me assistindo aí, próxima terça-feira, vem para cá, esteja presencial aqui com a gente, porque grandes coisas Deus vai fazer na nossa vida. Terceiro, vida de oração. Guerra espiritual se vence com oração. Tem lutas que a gente não consegue pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento, mas essas lutas são vencidas pela oração. Eu me lembro, foi no ano mais ou menos de 2000, minha avó, Dona Ruth, muitos de vocês conheceram, passou por uma cirurgia do coração. Você lembra, pastor? Momento muito difícil. Teve que fazer uma cirurgia do coração, foi lá para São Paulo, na Beneficência Portuguesa. E eu me lembro, nós estávamos ali em família, esperando a cirurgia acontecer, estava ali minhas tias, minha mãe, meu avô, e nada do médico, e nada do médico, e nada do médico. De repente, a gente tinha um primo lá dentro da cirurgia que estava acompanhando, o doutor Adelmo. De repente ele liga para uma das minhas tias: a coisa está feia, a coisa está feia, estamos perdendo a rotinha, estamos perdendo a rotinha. Irmãos, foi um choque para todo mundo. Eu me lembro que era uma salinha ali, pequena, a gente não queria alertar para o meu avô, mas fomos as tias, eu também não estava entendendo muita coisa, daqui a pouco quando eu entendi que a gravidade era coisa grave, só lembro de a gente se ajoelhando naquela sala e clamando a Deus: Deus, dá vida, dá vida, dá vida. Eu me lembro das minhas tias chorando e gritando naquele lugar: Deus, dá vida, vida, vida. O coração da minha avó chegou a parar, pressão chegou a 0, ela foi dada praticamente como morta. Mas a oração do justo tem poder. E ali foi uma experiência para todos nós. Minha avó ressuscitou. E eu lembro que ela cantava aquele cântico: recebi um novo coração do Pai. Que literalmente ela recebeu um novo coração. Sabe, irmãos, nessa guerra, se você quiser ter vitória, você precisa estar com os joelhos em chão. Você precisa estar clamando ao Senhor. Porque tem momentos que nós somos fracos. Pelas nossas forças nós não conseguimos muitas vezes quebrar os hábitos. Os hábitos que estão fortes na nossa mente. Mas o que Deus está querendo dizer nessa noite é que pela oração, esses hábitos maus podem ser quebrados pelo nome de Jesus. Se você quer ter vitória na sua vida,
Seja uma pessoa de oração. George Miller, considerado o pai da oração, um dos testemunhos que ele conta é que ele cuidava de um orfanato, e aquele dia não tinha comida no orfanato, eles não tinham o que comer. Então George Miller reúne todas aquelas crianças, dá ordem para as cozinheiras, coloquem os pratos, e aquelas cozinheiras viraram e falaram: mas pastor, não tem comida. Coloca os pratos, nós vamos orar. As crianças olhavam e falavam assim: não tem comida. E aí naquele momento ele começou a orar e agradecer a Deus pelo alimento daquele dia. E enquanto eles oravam, quando eles falaram em nome de Jesus, amém, ele conta que houve um estouro na rua. Daqui a pouco batem na porta do orfanato. Ei, aqui é um orfanato, né? Nós estamos aqui, o caminhão do exército estava levando comida, furou o pneu, e até esperar ajuda, essa comida vai apodrecer. Então nós estamos vendo aqui que aqui é um orfanato. Vocês querem comida? Sabe, irmãos, tem lutas que não é pela nossa força e nem pela nossa sabedoria, mas é com joelhos no chão que a gente vence. Se você quer ter uma vida vitoriosa nesse mundo tecnológico, você tem que deixar um pouco o seu celular de lado e conectar com o Pai. Só que essa conexão não é pelo celular, essa conexão é joelho no chão. Deuteronômio 24: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por você contra os seus inimigos para dar a vitória a vocês. O inimigo quer devorar a sua casa, o inimigo quer destruir a sua família, o inimigo ele vai vir com toda a força, mas o que a palavra de Deus está querendo dizer nessa noite para a gente, é que Ele vai nos dar a vitória. Quarto e último, louve ao Senhor. Queridos, muitas vezes, nessa guerra espiritual, o inimigo vinha com palavras de morte na minha mente, o inimigo vinha com palavras contrárias, o inimigo vinha me tentar com hábitos ruins, e eu venci com louvor. Quantas vezes o inimigo veio para destruir, mas eu começava a louvar, porque o nosso general é Cristo, e quando o nosso general vai à frente, meus irmãos, é vida vitoriosa. Não tem como você entrar na presença do Senhor e sair deprimido. Não tem como você começar o seu dia na presença do Senhor e ter um dia de derrota. Pode até ser que as circunstâncias pareçam uma derrota, mas ei, sabe o que Romanos diz? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Comece a olhar para os seus problemas, para as suas dificuldades, para as suas lutas com a mente de Cristo, e você vai ver a revolução que isso vai acontecer. Venham, Salmos 95, 1:3, venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dEle com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Sabe o que acontece quando você louva? Esse reino aqui, estremece. Sabe o que acontece quando você abre os seus lábios para adorar a Deus? Esse reino aqui estremece, ele perde a sua força. Quantas vezes eu e você também já entrou por essas portas triste, desanimado, mas você começa a louvar a Deus, o Espírito Santo de Deus enche
esse lugar, enche a sua vida, e você começa a sair diferente. Quantos aqui já passaram por isso? Aleluia, esse é o nosso Deus, o Deus de vitória. Sabe, hoje eu estava pensando, preparando essa palavra, e Deus começou a falar comigo: filho, o que eu sou para você? Aí eu falei: Deus, quem é o Senhor? E aí Deus falou: eu sou. Eu sou o Deus de amor. Eu comecei a lembrar desse final de semana que eu passei, viajei, tive um momento tão gostoso com meus filhos na praia. A gente foi num lugar lindo. Lá a gente brincou, lá a gente se divertiu, lá a gente deu risada. E quando eu estava lá, eu ficava olhando os meus filhos, aquela natureza, eu falava: Deus, obrigado, Deus. Era um amor tão forte que vinha ali naquele momento. E Deus começou a falar: filho, eu sou esse amor. Mas Deus também falou: eu sou seu provedor. E eu comecei a lembrar de uma época da minha vida que estava uma escassez, momento difícil, lembra, amor? Estava difícil. Mas quando eu entreguei nas mãos de Deus, irmãos, foi uma abundância. E Deus começou a falar comigo: filho, eu sou aquele Deus que naquele momento que estava difícil, eu sou o Deus provedor. Eu me lembrei de 2002, quando eu comecei a namorar minha esposa. E estava aqui em Campinas, a coisa estava perigosa. Uma onda de sequestro. E minha esposa, na época era minha namorada. Aquele final de semana eu morava em São Paulo, tinha vindo para cá, para Campinas, não tinha vindo com o meu carro. E ela saiu da casa dela para ir me buscar na casa da minha avó. E ela sofreu um sequestro relâmpago. Meus irmãos, que desespero, que agonia. 4 horas sem notícia dela. E aí Deus falou: filho, eu sou o Deus protetor que estava cuidando da sua esposa naquele lugar, naquele momento. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Eu sou amor, eu sou provedor, eu sou protetor, eu sou cura, eu sou alegria, eu sou vida. Quem é Deus para você? Fala, 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 tudo. Quem é Deus para você? Fala, diga, 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 saúde, paz. Quem é Deus para você? Deus é tudo. Libertação, cura, aleluia. Esse é o nosso Deus. É o Deus da vida vitoriosa.